Senhor, nós clamamos, nos visita de novo, Deus. Pai, aqueles que já estão na conferência desde o começo, eles já devem estar cansados. Eu quero pedir renovo do Senhor, Deus. Renovo físico, espiritual, mental. E também quero pedir pelos meus irmãos que vieram no culto de domingo regular, mas que querem receber algo novo de Deus. Que o Senhor possa derramar, Deus. Abre as janelas dos céus, que nós possamos ouvir o doce som da sua voz. Nós repreendemos a voz do inimigo, as coisas amargas do coração e pedimos que o seu rio flua dentro de nós e limpe tudo aquilo que não é teu. E que o Senhor possa falar conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Abre a sua Bíblia no Salmo 63. Hoje nós vamos conversar sobre a busca por Deus. A gente tem falado aqui nos nossos cultos de domingo, nos cultos de sábado, de sexta-feira, enfim, todos os cultos da nossa igreja, que Deus está prestes a derramar algo novo sobre nós nesse ano. Nós temos falado bastante sobre isso. E eu creio que para receber algo novo, e a gente fala isso muito na nossa igreja, nós temos que buscar a Deus com intensidade. Por isso o título dessa mensagem é Todo o meu ser anseia por ti. Repete comigo em voz alta. Todo o meu ser anseia por ti. Isso é uma parte de um versículo do Salmo 63. E eu achei especial falar sobre isso com você hoje, porque essa semana a gente estava numa reunião de planejamento dos pastores da nossa igreja e a gente começou a conversar sobre a cultura da nossa igreja. O que a gente quer que seja uma cultura na nossa igreja? E a primeira coisa que a gente falou é sobre a piedade, sobre a devoção. O sonho da gente como pastores, esse sonho já acontece porque a nossa igreja é muito marcada por isso, mas é que cada vez mais a nossa igreja seja uma igreja onde as pessoas chegam e veem intensidade com Deus. As pessoas olharem os membros da PIB, não só aqui no culto, mas durante a semana, e a principal marca da vida delas ser a devoção, ser um coração que tem sede de Deus. E nós vamos conversar sobre isso no Salmo 63, onde Davi fala da maneira como ele ansiava por Deus, mesmo em meio a um tempo difícil da vida dele. E eu gosto muito desse salmo, eu tenho o costume de decorar os versículos bíblicos, porque eu lembro de Jesus quando ele estava andando no deserto, que protegeu ele de Satanás para viver o novo de Deus na vida dele foi decorar versículos. Tem alguém aqui que tem o costume de decorar versículos? Você decora versículo? Deixa eu ver. Lembra que João 3,16 não vale, hein? E nem o Salmo 23. Eu estou falando outros versículos, né? Quando Jesus é tentado no deserto, ele fala várias coisas, e o novo de Deus vem logo depois, ele inicia o ministério, e às vezes a gente não vive o novo de Deus porque a gente não conhece a palavra como a gente deveria. Por isso, o Salmo 63 diz assim, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra de tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todo aquele que jura pelo nome de Deus o louvará. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Esse salmo é lindo, é lindo. Se você nunca decorou um salmo, decora esse. Esse é bonito. Aqui a Bíblia começa dizendo que Davi estava no deserto de Judá.
Os comentaristas dizem que provavelmente ele estava fugindo de Absalão, o seu próprio filho. Você lembra dessa história? Eu vou refrescar a sua memória um pouco. A Bíblia conta que Davi tinha uma filha chamada Tamar. Ela era uma virgem muito bonita. E o seu meio-irmão, Aminon, fica obcecado por ela, ele se apaixona por ela. E aí Jonadab, que era alguém próximo dele, fala: por que você não vai lá e toma ela para você, mesmo sendo sua meia-irmã? Então, aquele homem pega a própria irmã e a violenta. É uma história muito forte, ela é violentada, e depois dele violentar aquela mulher, ele ainda manda ela embora da casa dele, porque a Bíblia diz que ele fica com desdém, ele fica com nojo dela depois de fazer aquilo. Aquela menina sai daquela casa chorando e ela vai para a casa de Absalão, o outro irmão dela, e conta o que aconteceu, e Absalão fica irado com o irmão dele, Aminon. E a Bíblia conta que Davi também fica irado e decepcionado. Só que aqui a gente vê um erro desse gigante da fé. A Bíblia conta que ele não faz nada. Ele não repreende Aminon. Ele não cumpre a lei em relação a abusadores. Então a Bíblia diz que Absalão começa a criar raiva no seu coração. E durante 2 anos ele ficou planejando como ele ia matar Aminon. Então depois de 2 anos ele planeja isso e vai lá, os servos dele vão até Aminon e matam aquele homem. E aí Davi fica sabendo disso, e Absalão, sabendo que o seu pai era um rei guerreiro, fica com medo de Davi e foge para Gesur. Absalão fica como fugitivo durante 2 anos naquela terra. E então um dia Davi fala para Joabe, o comandante do exército do rei, fala: olha Joabe, vai lá buscar Absalão e trazer ele de volta para Jerusalém. Davi começa a ficar com saudades do filho dele, porque lembra, ele já estava há 4 anos sem falar com o filho direito. E então Joabe pega Absalão, traz ele de volta para Jerusalém, mas mesmo assim Davi não chama Absalão para a presença dele, porque Davi estava magoado. E aí a Bíblia diz que Davi fica mais um tempo sem falar com Absalão. E então Absalão, para chamar a atenção do pai, ele vai lá e decide colocar fogo na casa de Joabe, que era o comandante do exército. E isso chama a atenção de Davi, então Davi chama Absalão até a sua presença. E ali, depois de anos sem conversar com o próprio filho, ele já tinha perdido o coração do filho dele. E o filho dele decidiu fazer uma conspiração para se tornar rei no lugar do seu pai. E ele consegue. Líderes nomeiam Absalão como rei. Ele lidera a maior parte do povo de Israel, a tal ponto que Davi, temendo a sua vida, ele teve que fugir de Jerusalém e deixar o seu filho tomar conta da cidade. E a Bíblia diz que nesse tempo Davi foge para o deserto de Judá. E aí entra o salmo que a gente leu. Quando Davi estava no deserto de Judá, ele disse: ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. E é interessante que mesmo com os erros de Davi, e a gente conhece a história depois, ele vai, retoma o reino, mas é interessante ver que no meio do deserto, no meio do tempo difícil, Davi escreve esse salmo maravilhoso. É interessante que ao invés dele começar o salmo com raiva de Absalão, com raiva do que estava acontecendo, se sentindo injustiçado, a primeira coisa que Davi faz quando ele está no deserto, ele começa a comparar a alma dele com o deserto que ele estava vivendo. Ele fala: Deus, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Deus, eu estou exausto. Eu quero te contemplar no santuário e avistar o seu poder e a sua glória. Davi estava com saudades do templo. Davi estava com saudades da presença de Deus. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender para receber o novo de Deus, mesmo em tempos difíceis, porque a gente acha que às vezes o novo de Deus vai vir quando está tudo tranquilo, quando está tocando um tecladinho aqui no culto e está aquela presença e você acha que sua vida vai ser assim.
Só que nós vemos na Bíblia que muitas vezes o novo de Deus acontece em meio ao deserto. O novo de Deus acontece em meio às dificuldades. Ou a preparação para o novo de Deus acontece no deserto. Você vê isso na vida de Jesus, você vê isso na vida de Elias, você vê isso na vida de Moisés, você vê isso na vida de todos os homens que viveram no deserto, você vê isso na vida de João Batista. Antes do novo de Deus vir, Deus nos prepara no deserto, ou às vezes o novo vem no próprio deserto, como no caso de Moisés. Moisés viu o novo de Deus no deserto, Deus fazendo água sair da rocha, Deus manifestando o seu poder. Mas é interessante que a primeira coisa que a gente aprende com o Salmo 63, se nós queremos viver o novo de Deus, seja em tempos fáceis ou difíceis, é que nós devemos ter sede de Deus. Repete comigo em voz alta, bem forte. Eu quero mais sede de Deus. Sede de Deus. Davi estava com sede. Quando ele falou, ó Deus, tu és meu Deus, ele está falando de uma intimidade. Você vê várias vezes pessoas que não eram tão íntimas de Deus no Antigo Testamento, chamando Deus de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Davi fala, tu és o meu Deus. Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas tu és o meu Deus. Eu sou íntimo, eu te conheço, o Senhor me conhece e a minha alma tem sede de ti. Ele estava descrevendo como ele estava por dentro e por fora. E aí ele fala, todo o meu ser anseia por ti. A palavra anseio que ele usa no hebraico aqui é a única vez que aparece ela na Bíblia. E ela tem o significado de algo visceral, algo forte, um anseio por Deus que é físico, o anseio por Deus que toma você de um jeito que nada mais vai satisfazer. Davi usa essa palavra falando, tem algo em mim que só é preenchido por Deus e eu estou com saudades da presença de Deus. Ele fala, todo o meu ser anseia por ti, ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente. Quando ele fala eu te busco, a palavra busco ali pode significar aurora. Ele estava querendo dizer, o Senhor é o primeiro do meu dia. Quando eu me levanto, eu já me lembro de ti. No versículo 6 ele fala, quando eu me deito, eu me lembro de ti. Ele está falando de algo que tomava ele por inteiro. E é interessante que nos momentos mais difíceis da vida de Davi, nós vemos o tamanho da devoção dele. Você vê, por exemplo, quando ele pecou com Batseba, ele erra, o profeta Natan exorta ele se arrepende, e aí ele escreve um dos salmos mais bonitos da Bíblia, o Salmo 51. Nos momentos mais críticos, a devoção a Deus de Davi aparece de maneira sobrenatural praticamente. Porque ele entendia que a vida dele só podia ser completa por Deus. Sabe, no Novo Testamento, Jesus fala sobre uma sede que só ele pode matar. Você lembra dele com a samaritana? Ele diz, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus estava na festa das cabanas, em João 7, a Bíblia diz que Jesus se levanta e fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A Bíblia fala de uma sede que Deus quer matar em nós. Ela fala de algo que vem de dentro, tanto de dentro de Deus, quanto de dentro da gente. E é interessante que, quando Jesus está caminhando e os fariseus vêm conversar com ele sobre jejum, ele dá uma resposta muito interessante. Você lembra desse texto? Chega os fariseus e perguntam para Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não? E aí Jesus fala assim, enquanto o noivo está com os convidados não jejuam, não se entristecem, mas quando o noivo lhes for tirado, eles se entristecerão, então eles jejuarão. O que Jesus estava querendo dizer? Enquanto a presença de Deus física estava ali, eles não precisavam jejuar. Mas chegaria um dia em que Jesus seria
ressurreto e subiria ao céu e deixaria o seu espírito, e eles teriam que jejuar, mas não só jejuar como um rito religioso, mas jejuar de saudades de Deus. Eu vi o pastor Douglas Gonçalves falando isso sobre esse texto e eu achei muito interessante. Ele falou, é como se Jesus estivesse dizendo assim, quando os discípulos sentirem saudade de mim, da minha presença física, aí sim eles vão jejuar. Ele estava falando de um anseio que vem de dentro, de um anseio visceral. E hoje o Senhor está nos perguntando aqui, você está com sede do quê? Tem algumas sedes que são específicas, né? Não sei se você já teve mulher grávida, ou mesmo não tendo mulher grávida. Tem vezes que só dá vontade de tomar aquela coquinha gelada com gelo e limão, não é? Existe uma sede em nós. E só Deus pode preencher. E eu sei que isso é clichê entre o mundo cristão, mas o que o Davi estava falando não era sobre essa coisa clichê que a gente fala para Jesus, dá-me de beber. Não, não é. Não é só uma música. É algo... E se você não tiver, é como se você fosse morrer. Davi estava falando aqui no deserto, sem a sua presença. Ele não fala sem água, ele não fala sem comida, ele não fala sem a minha cama, sem os meus servos. Ele fala sem a sua presença, Deus. Eu não sou nada, eu vou morrer. Eu quero te contemplar no santuário de novo, eu quero avistar o seu poder e a sua glória, eu quero mais. E sabe, se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos pedir para Deus nos dar essa sede que Davi tinha. Uma sede da presença de Deus, uma sede onde as outras coisas já não importam mais. Uma sede que só Deus pode preencher. É interessante que Davi ele podia falar sobre tanta coisa que ele estava passando, mas a primeira coisa que ele fala, eu tenho sede de Deus. Hoje Deus está me convocando e convocando você, não importa o que a gente está passando, para falar, Deus, antes de te contar todos os meus problemas, antes de fazer todos os meus pedidos e até meus agradecimentos, eu quero dizer, eu estou com saudades de você. Eu estou com saudades da sua presença, eu quero mais, Deus. Eu quero que o Senhor seja o primeiro do meu dia. Sabe, gente, não é pecado buscar a Deus de noite. Só que quantas vezes você vai deixar para buscar a Deus de noite e você dorme com a Bíblia no seu colo? Vamos confessar os pecados? Quem já dormiu com a Bíblia no colo aqui? Você já dormiu? Pois é, gente. Se a gente tem dificuldade de buscar a Deus todo dia, isso não tem a ver só com disciplina, embora a Bíblia fale muito de disciplina. Isso tem a ver com o entendimento de que ler a Bíblia, buscar o Senhor, é mais importante do que comer. É mais importante do que beber. Você não esquece de almoçar. Ah, pastor, quando eu estou corrido lá na empresa, você entendeu o que eu falei? Você não esquece de almoçar. Você não esquece, você não fica, você fica com um buraco no estômago. Sabe, muitas vezes nós não temos o novo de Deus porque nós não percebemos o buraco do nosso estômago espiritual clamando, Deus, eu quero mais. E aí Jesus diz que quando a gente chega diante dele com esse coração, rios de águas vivas fluirão do nosso interior e nós seremos cheios do Espírito Santo no meio do deserto, no meio da dificuldade na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola. O Espírito Santo vai te tomar porque a visitação de Deus não depende das circunstâncias, a visitação de Deus depende da sua sede. Essa é a primeira coisa que Davi nos ensina no versículo 1 e no versículo 2. Depois ele diz, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos, eu te bendirei. O que Davi está ensinando em segundo lugar, depois de falar que ele tem sede de Deus, ele começa a descrever um banquete do amor de Deus.
No versículo 3 ele fala: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Davi descreve a presença de Deus como um banquete. Ele começa falando sobre o amor leal de Deus. Um amor que é maravilhoso, que ele também louva no Salmo 36:7, ele fala: como é precioso o teu amor leal, ó Deus, todo ser humano encontra refúgio à sombra das tuas asas. 1 João 4:8 também fala do amor de Deus, ele fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele começa a falar de um amor, de uma maneira que ele vai se tornando algo que vai te tomando, e você não consegue ficar parado na hora do louvor. Não tem a ver com uma performance de alguém aqui na frente falou: levante a sua mão, você levanta, abaixa a sua mão, você abaixa, se ajoelha, você se ajoelha. Não. Ele fala do amor de Deus, ele fala: enquanto eu viver te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos, porque ele estava experimentando um banquete, e não tem como não louvar a Deus quando você está com sede dele. E aí ele descreve a presença de Deus como um banquete que você sai jubilando, louvando, adorando a Deus. É interessante que no próprio Salmo 36, que eu citei aqui, ele fala de novo sobre esse banquete. No versículo 8, ele diz: eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Ele fala de um rio de delícias. A Bíblia fala da presença de Deus como um rio várias vezes na palavra de Deus, especialmente Ezequiel 47, que é aquele texto que o anjo leva Ezequiel e ele vai andando, e de 500 em 500 metros aquele rio ia subindo, até a ponto de ele só conseguia atravessar aquele rio a nado. O que Deus estava falando ali é que chega um momento em que a presença de Deus te inunda de tal forma que ela se torna como um banquete. Isaías 55 também fala disso. Olha só o que o profeta disse, cheio do Espírito Santo: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Ele está falando que a presença de Deus gera prazer. E é interessante que aqui nesse texto de Isaías, que ele fala do mesmo banquete que Davi estava falando, ele fala: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? O que Deus estava dizendo é: com o que você está gastando os seus recursos para querer preencher algo na sua alma que só Deus pode trazer? Ele falou: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Jesus, quando vem, ele fala: eu sou o pão da vida. Comam da minha presença, se alimentem de mim, busquem a mim de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, com todas as suas forças. Sabe, Isaías estava falando: o que você está gastando o seu tempo? Aonde você está procurando deleite? Existe um deleite na presença de Deus, um rio de delícias que corre à destra de Deus. E Ele nos dá acesso a esse rio. É interessante que ano passado eu vivi uma experiência muito legal aqui no Ministério de Adolescentes. Eu estava aqui, onde está o gasofilácio, estava fazendo apelo para os meninos aceitarem Jesus. E aí começou a vir os meninos. E de repente, no meio do apelo, eu estava falando: você precisa se arrepender, mudar de vida, ter uma vida nova, enfim. No meio disso, os adolescentes que estavam ali no cantinho começaram a bater palma e gritar: ah! Eu chamo esses adolescentes de inimigos do SUS, porque eles não podem ver ninguém de muleta, que eles já vão orar. E eu fiquei sabendo depois que o menino tinha sido curado durante o apelo.
ele experimentou o banquete. Aquele menino chama Lucas. Ele não era um menino de Deus, daqui da igreja, filho de crente, nada. Os amigos do colégio chamavam ele para vir, e ele veio umas 3, 4 vezes, e a amiga dele me mandou no WhatsApp que eram por motivos errados. Provavelmente menina, né? E aí, eles continuaram insistindo, continuaram insistindo para o Lucas vir para o culto, e ele não vinha, mas naquele dia ele veio. E ele veio de bota ortopédica, porque ele tinha torcido o pé no vôlei, e ele foi para o médico, o médico não conseguiu nem examinar de tão inchado que estava. Ele falou: olha, provavelmente você rompeu o seu ligamento, já toma aqui a bota, coloca aqui as suas muletas e vai. Eu acredito que naquela vulnerabilidade ele aceitou vir na igreja. E aí na hora do apelo, os meninos oraram por ele e ele foi curado. E aí foi interessante que terminou o culto. Eu queria saber, porque os inimigos do SUS estavam gritando. Quando eu cheguei, aquele menino estava tremendo e chorando. E ele não era crente. Ele tinha acabado de se converter, na verdade. E ele falava: algo muito forte veio aqui. Eu achei interessante, né? Eu gosto quando não crente é visitado por Deus, porque ele não sabe explicar, né? Aí ele falou: algo muito forte veio aqui. Sabe, algo muito forte está aqui. A presença de Deus, louve ao Senhor, adore Ele. Algo muito forte está aqui, alguém muito forte está aqui. Experimenta o banquete. Vamos gastar mais tempo na presença de Deus. Vamos buscar mais a Deus. Vamos pedir mais sede. Vamos orar mais. Sabe, essa conferência nasceu de um desejo de buscar mais a Deus durante o feriado de carnaval. A gente não olhou a data e falou: tá vazio, vamos fazer uma conferência. Nasceu de um anseio, de uma busca. Antes dessa conferência tinha um retiro de jovens e adolescentes juntos no carnaval. A gente buscava a Deus nas vigílias. Era especial. E essa conferência veio para falar: não, nós vamos abrir isso para toda a igreja, para todos os jovens, para todos os adolescentes, para todos os adultos. Nós queremos uma igreja que tem sede de Deus. Eu fiz 4 pontos, eu não sei se vai dar. Eu vou correr aqui. Eu não quero deixar de terminar esse sermão. O primeiro é que nós devemos ter sede de Deus. O segundo é que Deus está nos convidando para uma refeição na presença dEle. O terceiro é que no versículo 6 ao 8, Davi fala sobre o apego que ele tem com Deus. Ele fala: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. É algo apaixonado. Davi era apaixonado por Deus. Ele fala: porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra de tuas asas. A minha alma apega-se a ti. Eu sou apegado, eu sou grudado no Senhor. A tua mão direita me sustenta. E é interessante quando Davi diz aqui sobre canto de alegria à sombra de tuas asas. Ele está falando que Deus é como o pássaro que cuida dos seus filhotinhos, mas também ele está fazendo uma referência à Arca da Aliança. Que a Bíblia diz que a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, onde Deus habitava fisicamente no templo em Jerusalém, a Bíblia diz que a Arca da Aliança tinha 2 asas de querubins, de anjos que cobriam ela. E quando Davi fala canto de alegria à sombra de tuas asas, mesmo longe do templo físico, ele fala: eu estou ali no meio daqueles querubins. Eu estou apegado a Deus. A Arca da Aliança pode não estar aqui fisicamente, mas eu estou dentro dela. Eu sou guardado por Deus. Eu tenho sede de Deus e Ele me guarda, Ele me sustenta, Ele me ama. Ele começa a falar, Deus o envolve de tal maneira que ele é apegado, conectado, a ponto de se tornar um com Deus. E é tão lindo quando no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz que nós nos tornamos o templo de Deus. Claro, este lugar é sagrado, é maravilhoso, deve haver reverência, é um lugar consagrado para buscar a Deus e que essa igreja continue assim até a volta de Jesus.
Só que o mais bonito que os templos físicos somos eu e você cheios do Espírito Santo. O Deus que visitou Moisés no Sinai. Gente, você já viu a descrição de Deus quando ele visita Moisés no Sinai? Ou quando Deus desce para habitar no templo feito por Salomão? A Bíblia fala de fogo, nuvens de fumaça, grandeza, terremoto. E aí no Novo Testamento Jesus fala: aquele que tiver sede vem a mim, porque isso tudo vai morar dentro de você. Algo muito forte está dentro de você. Alguém muito forte está dentro de você. O Senhor dos Exércitos habita dentro de você. As asas de Deus estão em volta de você. Você é guardado por Deus. Existe um banquete de Deus dentro de você. E Deus está te convidando nesse feriado. Você está sem trabalhar? Busque mais. Busque mais. Eu tenho mais. Você quer o novo de Deus? Me busque mais. E é interessante que eu também tenho aprendido algumas coisas sobre essa refeição. Já colocaram ali: pastor, você encerra o culto. Vou encerrar, vou encerrar. 1 hora eu encerro. Eu tenho aprendido a viver essa refeição. Quando eu estou em períodos que eu preciso orar mais, eu combinei uma coisa com o pastor Lucas, que é o pastor dos jovens aqui, e uma vez por semestre ele me autoriza a sair 2, 3 dias para orar. E eu tenho esse combinado com a minha esposa, eu vou sozinho. Geralmente eu vou para Leão de Judá, porque o povo que cuida lá são meus amigos, eles me dão um quarto. Ele fala: só não tem comida. Eu falo: não precisa. E eu fico lá. E quando eu estou bem fisicamente, espiritualmente, eu vou lá para jejuar. Eu chamo esses encontros de deserto, eu vou lá em jejum. Mas quando eu estou muito cansado, e as últimas 3 vezes que eu fui eu estava muito cansado, eu chamo de caverna, como a caverna de Elias. Eu vou lá e Deus me alimenta, cuida de mim, me visita. E na última caverna que eu fui, eu tive um momento muito especial. Eu estava sob o luar ali, bonito, as estrelas, estava buscando a Deus no escuro ali. Às vezes dava um medinho, porque no meio do mato tem uns barulhos que piá de prédio não conhece, né? E eu estava ali e eu senti: alguém muito forte está aqui. Eu chamei aquele cantinho que eu oro de Peniel, que é o mesmo nome que Jacó deu para o lugar que ele lutou com Deus. Peniel significa lugar do encontro. Eu tenho lá um lugar do encontro. E Deus me visitou. Eu estava com meu senso de justiça muito aguçado. E aí Deus começou a me dar um novo nome. Assim como ele deu um novo nome para Jacó. Ele falou: olha, você na carne tem um senso de justiça muito aguçado. Mas o Tarek cheio do Espírito que eu estou te transformando, o seu senso de justiça foi crucificado com Jesus. E agora você é justificado por Deus. Aí ele falou outra coisa: o Tarek que vive como tem como combustível a sua ansiedade, agora estará seguro sob as asas de Deus. E a última coisa que ele falou: o Tarek que é obcecado por controle, agora vai ser chamado de filho do vento. Foi o nome que Deus me deu ali. Deus falou para mim: você é filho do vento, onde eu te mandar você vai e eu vou junto com você. Foi tão gostoso o lugar do encontro. Deus me marcou. A minha alma se apegou a Ele. A última coisa que esse texto nos ensina é justamente sobre esse senso de justiça que eu falei. Quando Davi termina o Salmo, aí sim ele fala sobre a situação que ele estava passando. No começo ele estava falando só de Deus, do quanto ele precisa por Deus, de quanto a alma dele precisa de Deus, de como Deus é maravilhoso, como a presença dele é um banquete, como ele é apegado a Deus, como ele vive à sombra das asas de Deus. Aí nos 3 versículos finais ele fala: olha Deus, mas está acontecendo um negócio aqui que eu preciso de ajuda. Aí ele fala: aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas.
Ele começa a lembrar: Deus, eu te amo desse jeito que eu falei, mas eu ainda estou fugindo do meu filho. E aí, é interessante que muita gente olha para esses salmos de Davi sinceros, pedindo para ele destruir os inimigos. E aí tem crente que no Novo Testamento está orando assim: Deus, mata o meu chefe. Ali ele estava em outros momentos. Mas mesmo ali no Antigo Testamento, é interessante que Davi não executa a justiça com as próprias mãos. Ele entrega as justiças nas mãos de Deus. Quando ele tem a oportunidade de matar Saul, ele pega um pedaço da roupa de Saul e mostra: eu podia ter te matado, mas eu não vou encostar no ungido do Senhor, a justiça vem de Deus. E sabe, muitas vezes no deserto, o pastor Michel falou isso, às vezes a gente se sente injustiçado. E isso faz com que a gente fique amargo, mas as injustiças são uma oportunidade para sermos visitados por Deus. E Davi sabia disso. Então ele fala: Deus, eu vou me alegrar no Senhor, por causa de tudo que eu falei antes, mas também porque o Senhor é justo. O Senhor está vendo o que eu estou passando. E sabe quantas vezes a gente é injustiçado? E eu não estou falando daquele sentimento de injustiça que algumas pessoas têm, de autocomiseração, que todos estão contra você sempre. Isso não é injustiça, isso é a tua cabeça aí. Eu estou falando de vezes que a gente realmente é injustiçado. A gente faz tudo certinho. E vem aquela pessoa e fala aquelas coisas que ela não devia. Ou aquelas situações que você não entende por quê, a doença, a dificuldade, a separação. E você fala: Deus, só que o Senhor está te lembrando, você está sob a sombra das minhas asas, eu estou vendo. E você pode se alegrar porque eu sou justo. Você pode se alegrar em Deus, e todos que amam a Deus podem se alegrar, porque a boca dos mentirosos serão tapadas. Eles descerão às profundezas da terra. Davi ainda não sabia direito da verdade do inferno. Ele tinha uma leve impressão, isso veio mais no final ali no exílio e no Novo Testamento. Mas ele já entendia que Deus executa a justiça. E sabe, às vezes nós perdemos a bênção de Deus porque a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Hoje o Senhor está falando para você: ei, não precisa, a minha destra te sustenta. Alguém muito forte mora dentro de você. Amém? Vamos adorar a Deus, fica de pé. Vou fazer 2 orações e a gente encerra o culto, porque eu já estourei o tempo. E tem culto às 7. Mas eu queria falar tudo, porque Deus quer tudo de você nesse feriado. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está. Se o Senhor tocou você, que você precisa ter mais sede, que você está perdendo o banquete com coisas que não são comida, que você tem que experimentar esse banquete, que você precisa se apegar em Deus, e que você precisa louvar a Deus porque Ele é justo. Começa a responder para Deus. Você vai começar aqui, mas você vai terminar em casa. Mas eu vou te dar um tempinho. Responda a esse chamado que Deus te deu. Espírito Santo, tem muitas orações sendo feitas aqui, muitos sentimentos sendo despertados, pessoas que não perceberam, mas que estavam com saudades do Senhor. E mais, o Senhor está com saudades de algumas pessoas aqui, que no meio da correria, das injustiças, não tem dado o devido valor para a sua presença, mas hoje o Senhor está falando: ei, eu quero você.
Venha me buscar quando você se deita, quando você se levanta, quando você trabalha, quando você vai para a igreja, quando você está na escola, quando você está estudando. Ei! Você está com sede, só eu tenho a água que você precisa. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, que o seu Espírito agora derrame água do reino sobre este povo. Águas do teu Espírito, para a tua glória, Deus, flua neste lugar. Mata a sede com a mais fina refeição. Que um desejo visceral pela presença de Deus tome conta de nós. E que a justificação pela fé possa nos fazer nos alegrar, porque a sua destra nos sustenta. Exaltado seja o seu nome nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. E a última oração que eu vou fazer, eu não posso ir embora sem esse convite. Tem pessoas aqui que precisam se encontrar com esse Deus que eu falei. O convite vai ser simples e rápido, porque eu tenho tempo. Mas eu não posso sair daqui sem fazer esse convite. Se hoje você quer alguém forte, chamado Jesus, morando dentro de você, você viu que você está com sede, eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, deixa eu orar por você. Aleluia, levanta a mão bem alto. Se você quer entregar a vida para Jesus, falando, eu quero Jesus, eu preciso, pela primeira vez, você veio para a igreja e falou, eu preciso de Deus, eu quero orar com você. Levanta a sua mão, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Amém. Eu vou orar junto com você. Senhor Jesus, esses irmãos, eu vi um e eu nem sei se ele está entregando a vida para Jesus, mas talvez tenham pessoas com vergonha aqui. Pai, o Senhor sabe. E eu quero pedir em nome de Jesus, Deus, visita os meus irmãos agora. Transforma a vida. Mostra como valente, amarra o valente pecaminoso que está dentro desses irmãos. Limpa essa casa e adentra ela com o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Que Deus abençoe a sua vida. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. E lembra, busque ao Senhor com intensidade essa semana. Dá um abraço quem está do seu lado e você está liberado para ir para sua casa.